atenção. O que acontece? A organização, tá? Então, ou seja, a empresa deve, tá? Esse deve, lembrando daquela tabela, é o quê? Mandatório, né? Então, são 4 letrinhas. Primeiro, ó, determinar a competência necessária de pessoas que realizem trabalhos sob o seu controle e que afete o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade. Quando ele fala aqui, ó, pessoas que realizam trabalho sob seu controle, tá? Ele não está falando só de o quê? Pessoal próprio. Ele fala também aqui de pessoal terceirizado, que esteja sob o controle dele. Ele fala aqui de provedores de serviços, tá? Que fazem serviço em nome da empresa, tá? Então, você tem que ter essa competência, tá? Se ele afetar o desempenho e eficácia do SGQ. Então, se eu sou, por exemplo, uma empresa que trabalha com uma TI forte, tá? A pergunta é: qualquer TI que me serve? Não. Tá? Então, se eu tenho, né, prestadores de serviço para a minha rede, eu tenho que determinar a competência desse pessoal. Eu tenho que assegurar que essas pessoas sejam competentes com base em educação, treinamento ou experiência apropriada. Gente, educação é uma janela, é uma gaveta. Aqui eu tenho uma gaveta com 2 divisões, ó, treinamento ou experiência. Posso ter uma ou outra, tá? Então, muitas vezes, você vê lá sistemas que têm educação, treinamento, experiência, habilidade. A norma pede habilidade? Não, então você está ultrapassando o requisito. Treinamento ou experiência, ela pede? Pede. Posso ter um e não posso o outro? Claro, por quê? É um ou outro, treinamento ou experiência apropriada. Lembrando que a nossa norma é uma norma internacional, né? E em muitos países há uma cultura do seguinte, tá? Eu tenho experiência, eu não preciso do meu registro de treinamento, eu tenho registro de experiência aqui, tá? Ou eu não tenho experiência, mas eu sou treinado nisso daqui, tá? Ah, Mário, mas e se tiver os dois? Se tiver os dois, ótimo. Não pode não ter nenhum, né? Tá? Bom, letra C. Onde aplicável, tomar ações para adquirir a competência necessária. Que competência necessária? Da letra B, gente. Tá? Que é o quê? Sejam competentes com base em educação, treinamento ou experiência. Então, tomar ações para adquirir a competência necessária e avaliar a eficácia das ações tomadas. Tá? Então, se eu tenho como requisito treinamento, por exemplo, em sistema de gestão da qualidade, eu posso contratar e prover o quê? Essa competência necessária, mas eu tenho que avaliar a ação que foi o quê? De treinamento que eu fiz aqui. Tá? E na letra D, eu tenho que reter informação documentada apropriada como evidência de competência. Então, lembrando que, se não for apropriado, não atende ao requisito. Tá? Então, um exemplo. Foi requerido lá para o mestre de obras o ensino médio, né, que é 2º grau, ensino médio completo. Aí você vai avaliar lá o mestre de obras, tá? Conhece muito, tem experiência,
teve treinamento e outros requisitos lá, mas no requisito educação, que a própria organização determinou que o ensino médio completo, ele te apresenta uma avaliação lá. Então, ele fez uma provinha aqui, ó, 37 vezes 2, 47 dividido por 4 e tal, botou até resto aqui e tal. Não é isso. Isso não é apropriado para o requisito de educação, tá? Por quê? O requisito de educação é um requisito formal, tá? Então, o currículo também não é apropriado para requisito de educação. Então, a gente tem que ter o quê? O foco nessa situação de apropriado e ver se de fato isso é uma situação apropriada, tá ok? Então, aqui, ó, uma análise clara sobre determinada letra A leva a uma necessidade de determinação de competência, inclusive a terceirizados ou provedores de serviço em nome da organização, visto que realizam trabalho sob controle da organização e afetam o desempenho e, algumas vezes, a eficácia do SGQ. Por conseguinte, deve ser retida informação documentada da evidência de competência, seja na empresa ou no terceirizado ou outro local que permita acesso e disponibilização. Tá? Então, quando a gente fala em reter informação, ela tem que ser apropriada e ela tem que o quê? Permitir acesso e disponibilização, tá? Na hora que se deseja. Bom, então isso significa que não precisa estar na empresa? Não. Se você é uma grande empresa, que de repente você tem um escritório de recursos humanos que trabalha para você, fazendo, né, os headhunters da vida lá e tal, mas tem que aparecer isso daí. A nota, ela é explicativa, tá? Então, ações para adquirir a competência, tá? São aqui, ó, ações a aplicar podem incluir provisão de treinamento, mentoreamento, mudança de atribuições ou empregar ou contratar pessoas competentes. Mas é a empresa que determina a competência, tá? Então, de repente, ela tem que pensar naquele exemplo do mestre de obras, se é importante o mestre de obras que tenha uma educação formal, a nível, né, de ensino médio ou técnico completo, ou se ele precisa de outros requisitos, como, por exemplo, experiência. Né? Então, vai da organização definir isso. Pessoal, conscientização. Tá? A organização deve assegurar que pessoas que realizam trabalhos sob controle, seu controle, estejam conscientes. Ó. Política da qualidade, objetivos da qualidade pertinente, ou seja, objetivos que aplicam-se a esse grupo ou essa pessoa. Consciente de que? Da contribuição para a eficácia do SGQ, incluindo benefícios de desempenho melhorado. E consciente de que? Das implicações de não estar conforme com os requisitos do SGQ. E essa conscientização, visto que se aplica a pessoas que realizam trabalhos sob controle, mais uma vez, ó, deve-se verificar ou aplica-se, né, a terceirizados ou provedores de serviço em nome da organização. Tá? Então, se eu tenho uma equipe, por exemplo, de manutenção, né, de assistência técnica pós-obra, por exemplo, essa equipe, né, realiza serviço em nome da organização, ela tem que estar consciente disso aí, ó, da política, dos objetivos que ela tem, das implicações, tá, dela realizar um serviço não conforme, tá, da contribuição deles para a eficácia, incluindo benefícios de desempenho melhorado, ou seja, o que se eu tiver um desempenho melhor, no que isso torna benéfico a eficácia do meu sistema de gestão da qualidade. Então,
Isso aí, muitas vezes, não é praticado pela organização ou, tá? Se você pertence à organização ou não é praticado naquela organização que vocês estão auditando. Então, em algum momento do processo, deve-se haver essa inquisição, né? Essa entrevista de auditoria em relação a esses elementos aí. Tá? E aí você vai perceber se a organização ela está atendendo a esse requisito ou não está. E não estando fornecendo atendimento a esse requisito, é uma não conformidade, sim. Por quê? A organização não assegurou que as pessoas que realizam o trabalho sob seu controle estejam conscientes da política da qualidade. Para assim, por evidência, empresa terceirizada, plano de tal. Acabou. Tá?